porque o quartel-general estava preso sem se comunicar, e a outra turma estava em Alto Langron com o processador VOL, mas também não se comunicava, e o que sobrou daquilo foi Elan. E o nome Elan Yuha começou a ser conhecido como sendo esse ser, uma espécie de um biodemo ancião. E foi nessas condições em que um belo dia, numa certa cidade do Hiperbórea, há cerca de 17, 18 mil anos atrás, Thoth chega, porque ele já era extremamente curioso em relação a todas aquelas histórias que ele veio acompanhando. Thoth, quando nasceu, 100 e poucos mil anos atrás, a história de Anunnaki e de rebeldes e seres dos portais que invadiram a Terra vindo desse universo vizinho. Então, Thoth estudava tudo isso, como a gente falou ontem na palestra. Então, Thoth, que é um ser Anunnaki, ele procurou Elan Yuha, porque Val Elan foi transformado em Elan Yuha na linguagem da coisa, e ele demorou a estabelecer um padrão para que pudesse existir comunicação entre Thoth e Elan. E Thoth queria entender que diabos era isso de rebelião de Lúcifer. Que história era aquela? Quem era Sofia? Porque Thoth não conhece os Anunnakis, não conhecia. Quem era o tal ser do outro lado do universo? Thoth queria saber se esse ser era o que eles, Anunnakis, chamavam de o Criador de todas as coisas. Então, demorou muito, mas Thoth e Elan Yuha tiveram uma convivência. E Elan passou para Thoth o que sabia e recolheu de Thoth muita coisa que Thoth sabia. O conhecimento de Thoth, na época, comparado com o de Elan, é a mesma coisa de uma criança, Elan, para um supergênio, Thoth. 4.000 anos depois, tem uma desgraça muito grande na Terra. Aliás, eu já falei isso. Mas assim, hoje em dia, essa história do Hiperbóreo, se vocês forem lá no Alasca e procurar as tribos Yupik, de Inuit, de Esquimós, a lenda de Elan Yuha ainda existe. Como no norte da Irlanda, a lenda dos Tuatas de Danann, que ali chegaram das cidades de Hiperbóreo, ainda existe na base da mitologia celta. O Elan Yuha está na base da mitologia Yupik, ou Inuit, dos Esquimós no Alasca. Os Tuatas de Danann, na base da mitologia celta, e todas essas duas vieram das cidades de Hiperbóreo. Uma terceira fonte da cidade de Hiperbórea, os sobreviventes foram para o norte da Escócia, que são os filhos de Edin, ou de Odin. Uma outra fonte de Hiperbórea foi lá para a Sibéria, tem toda uma geração de mitologias fino-ugrianas. Ou seja, dessa parte da história, a rebelião de Lúcifer, que Elan, na época, tentou encerrar, porque ele foi ficando sozinho. A turma em Alto Langron não tinha ainda, nesses milhares de anos, aprendido a fazer muita coisa na nova condição em que estavam, e a turma presa, o quartel-general preso na faixa de realidade astral. Então, quando Elan, entre aspas, olhe bem o que eu vou contar agora, tá? Quando esse Elan morre, o espírito de Elan larga o corpo biodémico, tem um estágio de adaptação e logo nasce como Enoque.
Com Enoque, os anjos de Javé levam Enoque, porque o DNA de Enoque era muito interessante para Javé. E quando Enoque entra em contato com a situação desse universo vizinho, Enoque percebe prisões que não eram dele, nem desse universo, nem desse, onde vários Anunnakis estavam presos. Por ordem de Javé, mas também por ordem de Enlil, porque esses Anunnakis haviam desobedecido Enlil alguns anos antes, porque na época do pai de Enoque, Jared, esses Anunnakis tinham transado com mulheres aqui na Terra. Aí no livro de Enoque diz, os 200 chefes que terminaram sendo responsabilizados, os nomes estão lá citados, e tem um chamado Satanael. E o pior é que tinha mesmo, mas aí a confusão com o nome de Satã só fez piorar, porque por que esse nome era importante na época? Porque Sete, filho de Adão, já tinha vivido e mandado Adão e Javé para aquele canto. Então, todo mundo agora que fosse rebelde ou contra Javé, tinha o Sete na história, e isso ferrou com o entendimento desses nomes. E o fato é que Enoque, durante 300 anos, foi mantido convivendo com essas situações, voltou para ditar ao filho dele, Matusalém, toda a agenda de Javé, mas quem procura Enoque no tempo em que ele ainda estava aqui na Terra, porque Enoque, sim, viveu 67 anos, foi levado, ficou 300 anos fora, quando voltou, ficou ainda 2 anos, e depois os anjos levaram ele de vez, ele não morreu na Terra. Nesses 2 anos, quando ele estava ditando ao filho Matusalém tudo o que havia aprendido, quem procura Enoque? Tot. Só, me permita fazer um teste aqui, porque e Tot é o rei da genética, tá, pessoal? Ontem eu expliquei profundamente tudo que ele... Tot pegou o DNA de Enoque e disse, você é o mesmo ser que eu conheci como eu. Você agora é humano, híbrido, mas antes você era isso aqui. Então, assim, Enoque teve o contato com Tot. E, de novo, explicou para Tot tudo que ele estava explicando para o filho Matusalém, os humanos saberem, e os Anunnakis também, porque o recado de Javé via Enoque não foi só para humanos, era para todos que estavam na Terra. O tal julgamento geral que ele manda Enoque anunciar era para humanos e demais anjos, inclusive os desobedientes, que a turma da Terra entendia só como sendo os Anunnakis, já porque não sabia mais nada da rebelião de Lúcifer. Então, assim, Enoque e Tot conviveram durante um tempo, em que, de novo, Enoque transmitiu a Tot tudo que ele havia vivido. Então, assim, Tot é um cara que sabe tudo o que aconteceu. Os outros, inclusive Enoque, sabem parte. Porque ele, do jeito que havia recolhido de Elan e Uhá, Enoque, informações, Tot fazia isso com diversos seres de diversas raças, e ele é o único que conseguia estabelecer padrões de comunicação, porque a comunicação entre seres é complicado. Você precisa de um tempo, igual os espanhóis e portugueses, quando chegaram aqui, precisaram de um tempo para estabelecer um padrão de comunicação com os indígenas, com os povos nativos. Então, assim, quando Enoque transmitiu a Tot, e quando Tot passou para Enoque toda uma gama de conhecimentos, e Enoque entendeu que aqueles anjos presos, uma parte era de um problema e a outra parte era do problema dos Anunnakis. Só que isso não foi explicado para a humanidade, porque a maioria dos livros de Enoque simplesmente foram trucidados pelas queimas de arquivo. Mas assim,
Aí Tote dizia para Enoque, olha, lembre-se, o que você viu com Enoque foi isso, mas talvez você não tenha visto, mas você me disse, não com Enoque, mas lá atrás com Melan e Yoá, que tinha duas coisas aí funcionando, mas que a gente aqui não consegue ver, que era o quartel-general da rebelião e o tal processador. Eu não vou poder ir mais a fundo nisso, mas Enoque é levado de vez pelos anjos, Tote fica com esse conhecimento e fica atrás de descobrir novas encarnações do mesmo espírito que havia sido de Elan e o Rai de Enoque.